Todo mundo sabe que o auge da obra Dragon Ball foi nos anos 90. Ainda assim, a série continuou e até hoje continua dando muito dinheiro. E quando eu falo muito, vocês não têm noção. Os mangás de Dragon Ball vendem mais que as HQs do Batman, por exemplo. Mesmo Dragon Ball Super tendo acabado em 2018, a franquia Dragon Ball ainda lucra mais para a empresa de animação do que One Piece, que hoje é o deus dos animes e já passou de 1000 capítulos e 1000 episódios. E é fato que Dragon Ball tem uma habilidade rara de conquistar públicos diferentes e até mesmo entrar no interesse de pessoas que sequer gostam do mundo dos animes, como acredito ser o caso da maior parte da base de fãs de Dragon Ball brasileira. Além disso, a faixa etária dos fãs também é extremamente abrangente, incluindo pessoas de menos de 10 anos até pessoas de mais de 50 anos. Inclusive, convido você a comentar embaixo sua idade e sua história com Dragon Ball. Ao longo de toda a história, Dragon Ball passou por diversas mudanças e fases. As mais marcantes são Dragon Ball clássico, que no mangá é a mesma coisa que Dragon Ball Z, mas na prática essa diferença substancial faz se tornar quase como uma nova obra, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. E no meio disso temos os inúmeros filmes e especiais de TV de Dragon Ball clássico, Dragon Ball Z, posteriormente Dragon Ball Z se tornando Dragon Ball Super, ainda carregando o selo de Z, com Batalha dos Deuses e Renascimento de F, sem contar, claro, o Dragon Ball GT com 64 episódios e também alguns especiais, e até fiz um vídeo aqui no canal sobre a linha do tempo de Dragon Ball completa, explicada, no que tange ao cânone, e também a ordem certa dos filmes de Dragon Ball com a linha do tempo explicada. Dois vídeos essenciais para compreender a obra para qualquer pessoa que se diz fã. Recentemente tivemos Dragon Ball Daima, que apesar de conter diversas inspirações em Dragon Ball GT, é uma obra separada e que carrega o selo de canônico e escrito pelo próprio autor Akira Toriyama. Mas no vídeo de hoje abordaremos um tema profundamente discutido na fanbase de Dragon Ball, porém com pouca clareza e informações factuais, que é a visão de Akira Toriyama sobre o que Dragon Ball se tornou. Afinal, quando falamos do mangá de Dragon Ball, que se chama só Dragon Ball e abrange desde o começo do Dragon Ball clássico até o fim da saga Majin Buu, temos ali a participação direta de Akira Toriyama em todos os setores, tanto no roteiro quanto no desenho. Aquilo foi literalmente feito por Akira Toriyama, mas muitas pessoas acreditam que Dragon Ball foi profundamente influenciado, principalmente após a saga Freeza e muito mais após o fim de Dragon Ball Z. Mas é verdade que Akira Toriyama nunca gostou dos filmes de Dragon Ball feitos pela Toei Animation? É verdade que ele queria acabar Dragon Ball logo após a saga Freeza? A saga Cell, na prática, era para ser o final definitivo de Dragon Ball? E Dragon Ball Super, o que simboliza? Dizem que é canônico, assim como Dragon Ball Daima, mas a participação de Akira Toriyama é muito oculta e o próprio anime de Dragon Ball Super recebeu críticas diretas do autor publicamente. Bom, vou esclarecer tudo isso agora, mas antes, se você passou no teste de estar até aqui no vídeo, é porque você é um real fã de Dragon Ball e se interessa por esses assuntos, e aqui no Universo Z é o lugar perfeito pra você. Então se inscreva no canal com o sino ativado, ou pelo menos deixa o like pra incentivar a continuar com a chama de Dragon Ball viva, independente do que aconteça. Essa é a minha missão aqui nesse canal e eu conto com sua ajuda. A questão sobre se Toriyama pretendia encerrar Dragon Ball após a saga Freeza é objeto de debate entre os fãs e especialistas. Muitos acreditam que isso seja um mito, porque não há declarações diretas do autor confirmando essa intenção específica. Contudo, é sabido que Toriyama considerou finalizar a série em diferentes momentos de sua trajetória. De acordo com o ex-editor de Toriyama, Kazuhiko Torishima, a série deveria ter terminado na saga Freeza. Torishima afirmou que se Dragon Ball tivesse concluído nesse ponto, talvez Toriyama tivesse criado um terceiro mangá de sucesso, além de Dr. Slump e Dragon Ball. Além disso, durante a saga dos Androids e Cell, Toriyama expressou repetidamente o desejo de encerrar Dragon Ball. No entanto, devido à pressão dos editores e à popularidade da série, ele continuou a história até a saga de Majin Buu, onde finalmente concluiu o mangá. Em resumo, embora não haja confirmação de que Toriyama planejava encerrar Dragon Ball especificamente após a saga Freeza, é evidente que ele considerou finalizar a série em vários pontos, incluindo após a saga Cell. A ideia de que Dragon Ball poderia ter terminado na saga Cell e que seria o real final de Dragon Ball tem base em várias pistas e declarações ao longo dos anos. Não é uma confirmação oficial de Toriyama, mas há indícios fortes de que esse era o momento mais propício para o encerramento, até mais do que o próprio Freeza, tanto segundo os dados, quanto também na minha opinião. Vou listar pra vocês 5 motivos. 1. A passagem de protagonismo pra Gohan. Toriyama preparou Gohan como substituto de Goku. Toda a construção da saga dos androides e de Cell gira em torno de Gohan atingindo um novo nível de poder e superando o próprio pai. Em uma entrevista pro Daisenshu 2 de 1995, Toriyama disse, abre aspas, eu imaginei Gohan como o herói da nova geração, mas no fim não era muito adequado pra esse papel, fecha aspas. Isso indica que o plano era Gohan continuar como o novo herói após a morte de Goku. E se vocês forem lembrar, existe uma saga após a saga Cell, onde o Gohan vai pra escola, ele é o grande Saiyaman, mas a galera não comprou aquela história provavelmente pela falta de impacto, não havia ameaças reais e parecia realmente um regresso do que Dragon Ball já foi.
Durante o clímax da saga Cell, Goku morre salvando a Terra, de forma definitiva, ao menos naquele momento. Ele recusa ser ressuscitado e diz que o mundo ficará mais seguro sem ele, passando o bastão para Gohan. Era um fechamento simbólico e emocional para o personagem. O maior vilão, Cell, é derrotado. A Terra é salva novamente. Goku morre como herói, Gohan atinge o auge como o mais forte do universo, o mundo retorna à paz. Esse conjunto de elementos tem a estrutura típica de um final de série shonen. Em entrevistas, Toriyama revelou que queria encerrar a série, mas foi convencido pelos editores a continuar. Abre aspas. Quis acabar várias vezes, mas os editores me pediram para continuar, especialmente após a saga Cell. Fecha aspas. Isso Toriyama disse em uma entrevista à Shonen Jump de 2003. E galera, isso é perfeitamente compreensível. A rotina de um mangaka é absurda, eles podem trabalhar desenhando até 14 horas por dia. Não sei se vocês conhecem o mangá de Hunter x Hunter, mas é muito famoso, é um shonen incrível. E o autor, Togashi, desenvolveu um problema de coluna justamente por esse motivo, e por isso Hunter x Hunter não é mais publicado, ele fica em hiatos de 2 anos, aí lança um capítulo, aí para de novo, e honestamente acho que em vida nunca veremos o final de fato de Hunter x Hunter. E o motivo final pela qual a saga Cell deveria ter sido a última saga de Dragon Ball na prática é que a saga Majin Buu foi feita com outro tom. A saga seguinte, Majin Buu, é muito mais cômica e caótica, com muitos personagens novos e resgates de elementos clássicos. Para muitos, parece uma nova temporada improvisada feita para alongar a série. Então a saga Cell tem todos os ingredientes de um encerramento planejado, e há declarações que apontam que Toriyama pretendia terminar ali, mas foi convencido a continuar. Mesmo assim, ele entregou uma saga final divertida, mas menos coesa, o que muitos fãs veem como uma extensão não essencial. Akira Toriyama, inclusive, era conhecido por não ligar para as adaptações que a Toei Animation fazia de sua própria obra, como os filmes de Dragon Ball Z, que são idolatrados por muitos, mas para Akira Toriyama não tinham nenhuma relevância. Inclusive, quando lançou o Dragon Ball Super, a animação foi amplamente criticada por Akira Toriyama, e talvez ele não esperasse que fosse daquela forma, e o começo de Dragon Ball Super realmente é catastrófico. Mas, já que entrei no assunto, e Dragon Ball Super? Qual o envolvimento de Akira Toriyama? Bom, Toriyama voltou a se envolver com a franquia após anos afastado, principalmente motivado pelo desejo de corrigir a imagem de Dragon Ball Evolution, o filme de 2009, que ele detestou. Ele assumiu um papel de roteirista principal nos filmes e de supervisor no mangá e anime, deixando a execução com Toyotaro no mangá e Toei no próprio anime. Em uma entrevista sobre o filme Battle of Gods, Toriyama disse, abre aspas, Dragon Ball Super é uma história original que eu escrevi, pelo menos nos pontos principais. Fecha aspas. Ele criou conceitos como Torneio do Poder, Deuses da Destruição, Universos Paralelos, Goku Black, entre outros. E, após Dragon Ball Super envelhecer, percebo que a execução de Dragon Ball Super é muito ruim, mas a ideia é muito boa. Se Dragon Ball Super fosse reconstruído ou reanimado, ou até fizessem uma versão do diretor do Akira Toriyama do mangá de Dragon Ball Super, em anime, ficaria uma sequência incrível e, na minha opinião, até digna de Dragon Ball Z. Porém, a má execução foi o que fez Dragon Ball Super não explorar todo o seu potencial. A ideia do Super não era exatamente dar um fim definitivo. A ideia com a temporada era expandir o universo e mostrar uma fase anterior ao fim de Dragon Ball Z, a saga do mundo pacífico, respeitando o epílogo, com Goku indo treinar Ubi. Ou seja, Dragon Ball Super é um meio do caminho, não um final. Em uma entrevista de 2015, Akira Toriyama disse, abre aspas, Super se passa em um intervalo de tempo antes do fim original da série, fecha aspas. Ele também deixou claro que não queria fazer Gohan o protagonista, pois ele considerava Goku mais adequado para manter o espírito da obra. E por fim, Dragon Ball Daima. O último projeto de Toriyama antes de falecer é Dragon Ball Daima, que é um projeto com envolvimento direto e completo de Akira Toriyama, embora fosse voltado para um público muito mais novo, por isso pode parecer bem distoante das outras obras. Ele cuidou da história, roteiro, design de personagens e ideias principais. Em uma entrevista no anúncio de Dragon Ball Daima em 2023, Toriyama disse, abre aspas, estou muito envolvido com essa série, ela é cheia de mistérios, ação e comédia no estilo clássico de Dragon Ball, fecha aspas. Como Toriyama faleceu em 2024, muitos fãs interpretam Daima como um tipo de carta de despedida, uma volta às raízes, mas não há nenhuma confirmação de que seria um final definitivo e até parece se passar antes de Dragon Ball Super, até com coisas não tendo tanta relação e precisando ser explicadas melhor. É mais provável que fosse um projeto paralelo para homenagear os elementos clássicos de Dragon Ball, enquanto o final cronológico continuaria sendo o de Z. Em suma, em Dragon Ball Super, Toriyama participou, mas sem intenção de encerrar a história. Era a expansão do universo de Dragon Ball e se fosse feito de uma forma melhor, poderia ter sido uma continuação
digna. Mas Dragon Ball Super teve muitos momentos muito bons e nunca podemos descartar isso, principalmente o mangá. Já no Daima, é um projeto autoral do Akira Toriyama, com um clima de despedida, mas não feito como um final, e sim como um presente. E o verdadeiro final ainda é o epílogo de Z. E tudo que está sendo feito hoje se passa antes disso. E você, o que pensa? Você acha que Akira Toriyama ter parado de se envolver tanto foi ruim? O que você acha do desgosto dele com o início de Dragon Ball Super, ou até com partes da obra que não tiveram sua participação, ou até mesmo Dragon Ball Evolution? Comenta aí embaixo, não se esqueça que o servidor do Discord tá no link da descrição e você pode entrar lá. É isso, galera. Aqui na tela separei um vídeo especial pra você e te vejo no próximo vídeo. Fico por aqui e fui.